Boa noite, eu acho que já estamos ao vivo. Estamos ao vivo, a gente estava aguardando aqui a sinalização, mas acredito que a gente já esteja ao vivo com vocês que estão aí nos assistindo. Doutora Tamara, boa noite, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Júlia, boa noite. E o pessoal que está aqui aguardando o Marcos Vinícius, hoje o Marcos Vinícius não está conosco, mas em breve ele retorna. Foi apenas um compromisso particular. Hoje a gente está, na verdade, no 13º Conversando no Micromeio, né? Quanta coisa a gente já viu, quantas pessoas brilhantes passaram por aqui, deixando registrado, está lá no canal do YouTube, conhecimento científico, muita informação. Então, vocês buscam essas informações, se vocês quiserem, são diversos assuntos relacionados à microbiologia. Esse projeto tem esse objetivo de aproximar as pessoas que trabalham na microbiologia, seja ela de qual ramo for, clínica, industrial, enfim, a gente já teve diversos assuntos aqui, vir falar com vocês aqui pertinho sobre o que eles fazem, sobre esse conhecimento próximo, né? Na prática, para a gente aqui, traz para a gente. Então, assim, aproveitem a doutora Tamara, ela vai falar de um assunto que, por sinal, eu gosto muito, eu acho que todo mundo que começa na microbiologia, que vê uma hemólise de Staphylococcus aureus em H-sangue, fica apaixonado. É uma colônia muito bonita, né? Embora a gente saiba que algumas, hoje em dia, não tem esse amarelo todo, não fazem isso, então a coagulase é super importante. Ela vai comentar aqui com a gente vai aprender hoje, mas Staphylococcus aureus é um assunto que eu gosto muito, e a gente teve uma palestra também de Staphylococcus aureus, dos benefícios do Staphylococcus aureus, né, que a gente olha e vê o estáfilo como um patogênio. E aí teve uma palestrante que trouxe isso para a gente como os benefícios. Então busquem lá no YouTube, depois podem repetir o nome, mas vamos iniciar aqui. Júlia vai falar aqui, dar um recado para vocês. Júlia, pode começar e depois a doutora Tamara fala que começa a nossa live. Tá bom. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Meu nome é Júlia Rodrigues, eu sou aqui da parte de informática do Micromeio. Vou estar ajudando na live com as perguntas, então quem tiver dúvidas para fazer, quiser mandar alguma mensagem, pode mandar aqui pelo chat que a gente vai responder vocês durante a live. Gostaria de pedir para que vocês sigam a gente nas redes sociais e nos acompanhem nessa semana que vai ter ainda outras lives. E quem quiser receber certificado de participação, só solicitar através da DM do Micromeio em até 1 hora após o término da live, com o nome completo e o e-mail que a gente encaminha o certificado para vocês. Bom, hoje nós vamos falar com a doutora Tamara sobre o tema Staphylococcus aureus, qual o impacto das cepas MRSA dentro e fora dos ambientes hospitalares. A doutora Tamara é farmacêutica pela UFJF, mestre e doutora em microbiologia pela UFRJ. Doutora Tamara, pode se apresentar melhor para a gente, começar a live. Isso, o canal é todo seu agora, Obrigada, doutora Tamara. Obrigada. Primeiramente, agradecer o convite da Janaína. Muito obrigada. Imagina. Me senti honrada de estar aqui, falar um pouquinho do que eu trabalho há uns 10 anos com Staphylococcus, talvez um pouco mais. Sou farmacêutica, mas desde a iniciação científica eu trabalho com microbiologia, já trabalhei na área ambiental, e de 8 anos para cá entrei na parte médica e trabalhando com Staphylococcus. Então, essa é a minha praia. Se tiverem perguntas, podem interromper, podem perguntar. E vamos começar. Vamos. Tem slide, né? A nossa produção tem que estar atenta. Eu acho que está aparecendo que o slide saiu.
Peraí, deixa eu colocar A gente de novo. aguarda um pouquinho eles resolverem isso, enquanto isso... Acho que entrou. Já voltou. Entrou? Entrou. 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 Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os Staphylococcus aureus e qual o impacto das cepas MRSAs dentro e fora dos ambientes hospitalares. Esse é um tema muito relevante, de uma importância clínica, médica enorme, e iniciando, né, falando que eu não tenho conflitos de interesse nessa palestra, e logo de cara, né, para a gente conseguir entender bem esse assunto, a gente começa falando da importância do Staphylococcus aureus, antes de falar da importância do MRSA em si. Primeiro, a gente vai situar um pouco como é essa bactéria dentro do ambiente médico, dentro do ambiente de microbiologia médica, né, dentro do ambiente clínico, e depois a gente passa a falar exclusivamente do MRSA. A importância dos Staphylococcus é que eles são ubíquos, eles estão em todos os ambientes terrestres, humanos, animais, solos, então a gente tem esse micro-organismo em vários microambientes e, inclusive, na microbiota da pele e mucosas dos seres humanos. Em torno de 30% da população mundial é colonizada por esse micro-organismo, principalmente as narinas, as mãos, o períneo, mas a narina é o foco principal. Então, a gente tem uma porcentagem da população que carrega esse micro-organismo transitoriamente ou como parte da microbiota residente, e a gente tem o micro-organismo que possui diversos fatores de virulência, e por ter diversos fatores de virulência, pode causar quadros de infecção quando a gente tem uma queda do sistema imunológico, um rompimento de algum tipo de barreira dessa pele ou dessa mucosa. Então, ele pode ser um patógeno oportunista e fazer infecções relacionadas à assistência à saúde. O problema é, muitas vezes, além desses diversos fatores de virulência, esse micro-organismo também pode carregar resistência a muitos antimicrobianos. Então, a gente tem um cenário em que você tem esse micro-organismo em diversos ambientes terrestres, inclusive humanos e animais, como membro da microbiota de parte da população, apresentando diversos fatores de virulência, podendo ser um patógeno oportunista e podendo também carregar diversos mecanismos de resistência antimicrobianos. Então, a gente cria um cenário de importância médica, em alguns casos de problema de saúde pública, porque você tem a possibilidade de causar infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, a gente vem com aquela tríade básica de identificação de Staphylococcus, né, que são os cachos, morfologia em cachos de uva, cocos gram-positivos, catalases positivos e coculases positivos. Essa é a tríade básica de identificação dessa bactéria, mas não deixa de ser também dois importantes fatores de virulência dos Staphylococcus. A catalase é um mecanismo de evasão bacteriana por produzir uma enzima, né, peroxidase, capaz de eliminar radicais de hidrogênio, que são tóxicos para as células bacterianas e são produzidas pelas células do hospedeiro, como mecanismo de defesa. A própria coagulase, que faz a transformação do fibrinogênio em fibrina, faz um coágulo em torno da bactéria, faz com que a bactéria fica escondida, mascarada do sistema imunológico ali dentro. Então, não só como fatores de identificação, são dois fatores importantes de virulência, que ajudam essa bactéria a ficar naquele organismo hospedeiro, colonizando e podendo fazer um processo infeccioso. Como que esse processo, esse mecanismo ocorre? Inicialmente, para uma bactéria poder colonizar um hospedeiro, ela precisa produzir adesinas. Staphylococcus é mestre em produzir adesinas. A gente tem diversas, chamadas como miscrums, que são adesinas expressas nas superfícies, que permite que ele fixe na pele. Lembrando que a pele não é um ambiente favorável para o crescimento bacteriano. A gente tem um ambiente hostil, um ambiente exposto à variação de umidade, temperatura.
condições de salinidade. Algumas pessoas têm uma maior concentração de suor, de NaCl na pele. Então, todas essas condições ambientais desfavorecem o crescimento de muitos tipos bacterianos na pele. Então, essas adesinas, a expressão de adesinas é essencial para que essa bactéria fique na pele. Assim como a produção de invasinas e evasinas. Ele precisa escapar do sistema imunológico e, ao mesmo tempo, conseguir nutriente para se manter vivo. Então, ele produz substâncias, enzimas, que vão degradar essa matriz tecidual para obter energia, para obter nutrientes e, ao mesmo tempo, evasinas para conseguir que o sistema imune não degrade, não mate aquela bactéria. Até aí é o processo de colonização. Só que, quando essa invasão, ela, somada com a agressão, com a produção de toxinas, ela quebra a homeostase, né? Lembrando que a homeostase é o equilíbrio entre a microbiota e o sistema imunológico. Quando há um equilíbrio entre a microbiota e o sistema imunológico, a gente tem uma homeostase. Quando há quebra dessa homeostase, a gente tem um processo infeccioso. E quando a gente vem para a superfície do Staphylococcus, a gente vê diversos desses fatores de virulência que a gente acabou de estudar, de adesinas, invasinas, evasinas, e até agressinas, sendo expressos por esses organismos. Então, primeiro ponto de importância dos Staphylococcus, eles são virulentos, eles podem ser extremamente virulentos, então eles podem ser extremamente invasivos ao organismo, então eles têm essa capacidade patogênica. Então, a gente tem aqui exemplificado, por exemplo, proteínas de ligação elastina, colágeno, fibrinogênio, que são as matrizes teciduais onde esse micro-organismo consegue se aderir. A gente também tem mecanismos de evasão, a coagulase, por exemplo, o patoclamp, a proteína A, que é característica dos Staphylococcus aureus, também é uma maneira de identificar os Staphylococcus aureus. A proteína A, ela pode também auxiliar na adesão, então a gente vê diversos fatores de virulência agindo tanto como adesão, evasão, agressão, invasinas, e permitindo com que ele não só colonize, como se fixe ali, adere, tem aderência àquele tecido, invada aquele tecido para obter nutrientes, e muitas vezes culmina num processo inflamatório, que pode culminar no processo infeccioso. Então, primeiro ponto, elas são virulentas. Eu vou destacar 2 fatores de virulência dessa bactéria, dos Staphylococcus aureus, porque lá na frente, quando a gente for falar de MRSA, eu vou voltar nesses fatores de virulência e na importância deles na epidemiologia atual de MRSA, dentro e fora do ambiente hospitalar. Então, eu vou falar com um pouco mais de detalhes, a gente guarda essa informação que lá na frente a gente vai usar ela. Então, primeira informação, o primeiro fator de virulência que a gente vai destacar são as citolisinas, que são toxinas que são liberadas, né? A gente tem endotoxinas e exotoxinas, lembrando que endotoxinas são de gram negativos e exotoxinas são de gram positivos. Então, a gente tem essas exotoxinas e eu vou dar o destaque aqui para a PVL, a leucocidina de Panta-Valentine, que é um tipo de toxina que é liberada pela bactéria. São duas moléculas liberadas, né? E a gente tem uma dimerização dessas moléculas, então a gente tem o LucS e o LucF, os genes, produzindo 2 subunidades que vão se polimerizar na membrana do hospedeiro e fazer um poro. A partir do momento que se faz um poro, você tem um extravasamento do conteúdo celular da célula hospedeira e a morte. Isso é muito usado contra macrófagos, contra o sistema de defesa. E você consegue fazer com que a bactéria não seja eliminada do organismo hospedeiro. Então, esse tipo de fator de virulência, ele é essencial para a sobrevivência dentro do organismo hospedeiro. Um segundo fator de virulência que eu gostaria de destacar aqui é a capacidade de formação de biofilme. O biofilme é quando você tem um agregado de células sobre superfícies bióticas ou abióticas, ou seja, ele pode se
aderir tanto à superfície do tecido quanto a de dispositivos médicos. Ele está na pele, então, aqueles montes de dispositivos médicos, como catéteres, sondas que a gente coloca no paciente quando ele está sob internação, até mesmo intubação, né, um tipo de procedimento que você carreia micro-organismos para dentro do hospedeiro, o Staphylococcus aureus ele tem a capacidade também de aderir a esse tipo de dispositivo, não só a camada da pele, ele também adere às superfícies abióticas. Então, a gente tem um substrato que vai ser ou o tecido do hospedeiro, ou essa superfície desse catéter, dessa sonda, desse plástico, né, que constitui esse dispositivo médico, eles conseguem se ligar, e a partir do momento que eles se ligam, eles começam a produzir uma matriz extracelular. Essa matriz ela pode ser de condição proteica, polissacarídica, DNA extracromossomal, misto, e essa matriz vai fazer uma camada de proteção ali dessas células. Então, essas células, elas passam do estado de planctônica, ou seja, vida livre, para células sésseis. E elas ficam ali protegidas não só do sistema imunológico, porque você tem uma matriz polissacarídica, ou seja, de açúcar, né, que o sistema imunológico não reconhece como não próprio, recobrindo ali, cobrindo todos aqueles fatores de virulência que a gente acabou de falar, que ficam na superfície da bactéria e que são as substâncias antígenas que disparam o sistema imunológico, então isso não fica exposto, é açúcar ou proteína que fica para fora. Então a gente consegue proteger esse grupo microbiano, não só do sistema imunológico, mas também da penetração de antimicrobianos, porque ele não vai conseguir entrar ali dentro, muitas vezes por incompatibilidade de carga, ou porque o antimicrobiano é uma molécula muito grande, muito pesada, não consegue atravessar essa molécula. E ali a gente tem as células bacterianas protegidas. Além disso, elas estão muito próximas. Isso permite com que genes de virulência, de resistência, passem de uma para outra. E além disso, vira um foco de infecção. Então, esse fator de virulência é extremamente importante. Então, a gente tem micro-organismos que tem em todo lugar, na nossa microbiota, e que faz um biofilme que gruda ali, prega ali e que não solta. E que vira um foco de dispersão bacteriana. Então, isso é muito importante a gente ter em mente o quanto uma amostra resistente, que tem capacidade de produzir esse fator de virulência, daria impacto dentro e fora do ambiente hospitalar. Então, aqui, a gente ainda está fora do ambiente hospitalar. A gente está falando de bactérias que a gente tem normalmente na microbiota, que produzem fatores de virulência e que podem estar aderidas, podem não, geralmente estão, né? Elas aderem à nossa narina, estão aderidas ao nosso corpo e que podem ser patógenos oportunistas, ou seja, quando há quebra da homeostase, ela invade os tecidos e entra para dentro do nosso organismo. O que é justamente o que acontece no processo infeccioso. Você tem a aquisição do patógeno, ou porque ele é membro da sua microbiota, e houve algum rompimento da pele, alguma microfissura, algum tipo de lesão, né? A gente, escoriação, por exemplo, ralou o joelho na quina da parede, e você tem mecanismos de adesão bacteriano, porque ele produz diversos fatores de virulência, e essa bactéria começa a multiplicar. Só que para ela crescer e se multiplicar, ela precisa de nutrientes. Então, ela vai começar a invadir tecidos, produzir proteases, lipases, colagenase, para trazer nutrientes e energia para a própria célula de metabolismo próprio, né? Então, a gente tem um processo inflamatório porque aquela quebra da homeostase ocorreu, começou a invadir tecidos, então o sistema imunológico responde e você tem uma infecção local, superficial. Por um outro lado, esses micro-organismos na pele, a partir do momento que você tira o micro-organismo do sítio de colonização dele e coloca ele em sítios estéreis, você pode ter uma infecção. Então, a partir do momento que você tem a pele íntegra e você coloca um cateter no paciente sem ter feito uma correta antisepsia da pele, por exemplo, você pode pegar os micro-organismos que estavam naquela pele do paciente e introduzir para dentro do corpo do paciente, deixar com que ele atinja a corrente sanguínea.
e você tem um processo de bacteremia. Essas bactérias, elas conseguem disseminar pelo corpo do hospedeiro, através da circulação sanguínea, e atingir qualquer outro lugar do corpo. Lembrando que, quando você tem a implementação de um catéter, por exemplo, a bactéria pode se aderir àquele catéter, se ela for produtora de biofilme, e fazer focos de infecção, porque constantemente ali pode dispersar um pedaço do biofilme e parar em outro lugar e fazer um novo biofilme no outro sítio do corpo, e você tem um sepsemia, um choque séptico pela essa bactéria. Além disso, se o procedimento invasivo for a intubação, né, ou a respiração mecânica, você, ao introduzir, né, o respirador, você pode carregar essa bactéria para dentro do sistema respiratório e fazer casos de pneumonia. Sim, a gente viu com a infecção de Staphylococcus na pandemia de Covid, por causa dessa possível, né, levada de Staphylococcus. Não só Staphylococcus, diversas co-infecções ocorreram durante a pandemia de Covid-19 por carregar bactérias para dentro do sistema respiratório inferior. Só que, quando a gente tem uma infecção superficial e essa bactéria vai invadindo tecidos a ponto de atingir a circulação do hospedeiro, atingir a circulação sanguínea, ela pode dispersar para outras partes do corpo e, a partir de um membro da microbiota, né, daquela bactéria que estava como membro da microbiota e rompeu a homeostase, atingir uma infecção local e logo depois atingir a circulação sanguínea e fazer uma infecção sistêmica. Porque é importante a gente, quando tem, por exemplo, um furúnculo, né? Furúnculos é um tipo de infecção que pode ser causado por Staphylococcus, da gente não espremer, né? E procurar algum tipo de assistência médica, porque você pode acabar fazendo um abscesso naquele local e permitindo que essa bactéria atinja a circulação sanguínea, fazendo um processo de bacteremia e permitindo que a bactéria atinja outros sítios do corpo. Então, toda vez que a gente tem uma lesão de pele que não seca e que persiste, né, a gente deve procurar um ambiente de assistência à saúde para ver qual a implicação daquele tipo de lesão pode ter, e não tentar por si mesmo solucionar, né? Nem sempre é só um carocinho na pele. Começou a não... Diga. Não, então, eu ia comentar isso, né? Até uma espinha, seria? Janaína? Oi, tá me ouvindo? Você me ouve? Julia, me escuta? Eu escuto. Tô. Oi, doutora, tá me ouvindo? Tô sim. Tá? Então, até uma espinha, né? Eu comentei isso porque muitas pessoas têm esse hábito, né? Às vezes vê uma espinha, vai lá, espreme, espreme. Pode causar também um abscesso? Pode, né? Pode. Espinhas, não só Staphylococcus, né? A gente já tem envolvimento de outros micro-organismos também, por exemplo, Propionibacterium, outros micro-organismos que também colonizam a nossa pele. Mas, sim, a gente pode fazer uma infecção, não só por Staphylococcus, mas por Strepto, por Propiônio, e acabar fazendo um abscesso. Às vezes a gente fica brincando que a espinha está interna, né? E vai fazendo aquele... quase uma bipartição no rosto, né? Vai crescendo. Pode ser, pode sim. Não esprema. Se não evoluir, né, para um processo de eliminação de foco, procurar um ambiente de saúde para ver o que é, porque quando a gente espreme, né, a gente tem essa mania de espremer, não vou falar que eu nunca fiz, que eu já fiz também muito, né, porque casa de ferreiro espeta de pau, a gente sabe que não pode, mas a gente faz. Mas a partir do momento que a lesão não seca, não cicatriza naturalmente, a gente deve procurar uma... Doutora Tamara ainda escuta a gente?
acho que ela caiu, né? Assim, o pessoal que está assistindo a gente pode encaminhar perguntas, tá? E que ela vai responder, pode ser interrompida, a gente combinou. E vamos aguardar um pouquinho para ela retornar. Juliana, você está me escutando? Sim, estou sim. Tinha Voltei. pergunta? Oi. Você estava ouvindo a gente? Oi. Eu tô, mas a minha internet está falhando. Não tem problema, é assim mesmo Desculpa. acontece. A gente vai conversando aqui, imagina todos que estão aqui entendem como funciona isso. De casa, Eu às estava vezes, aqui, dá uma falhada. conversando com a Júlia e pedindo para o pessoal enviar pergunta. Tem pergunta, Júlia? Não, ainda não. Não? Então vamos lá. Então a gente vê que o Staphylococcus ele é agente de vários tipos de infecções, né? Desde pele e tecidos moles, que são mais superficiais, até infecções graves, pneumonias, septicemias, endocardites. Então, assim, a gente tem uma variação muito grande de infecções que ele pode causar, dependendo de qual sítio ele consiga atingir. Tá, mas o mais importante são as infecções relacionadas à assistência à saúde, que lá atrás a gente chamava de infecção hospitalar. Agora a gente começou a entrar dentro do ambiente do hospital. Esse nome de infecção hospitalar ele caiu em desuso e hoje em dia a gente coloca como infecção relacionada à assistência à saúde, porque esse tipo de infecção não ocorre só dentro do hospital. Qualquer ambiente que você tem de assistência à saúde, por exemplo, hemodiálise, você não está internado, mas você pode adquirir uma infecção durante o processo de hemodiálise. Então, a gente passou a chamar, né, esse tipo de infecção de relacionada à assistência à saúde, ou IRAS. Então, as IRAS, elas são o principal tipo de infecção que o Staphylococcus aureus causa. E o principal fator para você desenvolver uma IRAS é ser colonizado previamente pelo micro-organismo, por esse patógeno. Então, se você tem ele na sua microbiota, você tem o risco de fazer uma infecção relacionada à assistência à saúde. Ela é relacionada ao uso de dispositivo médico invasivo. Por quê? Porque esse micro-organismo, estando colonizado, estando na sua pele, se você perfura, né, faz uma porta de entrada para o micro-organismo, você tem a chance de adquirir esse tipo de infecção. Você tem um patógeno na sua microbiota e ele achou uma oportunidade de entrar para dentro do seu corpo, fazendo uma infecção oportunista. O uso de terapia antimicrobiana, muito tempo de permanência no hospital, você acaba passando por muitos procedimentos invasivos, né? Coleta de sangue, muitas coisas, então você acaba ficando mais suscetível. Condições clínicas graves, quando você tem uma doença de base, né? E admissão em UTI. O que isso implica? O que esses fatores implicam? Morbidade, mortalidade, aumenta o tempo de internação e do custo daquele tratamento. Tá. Por que isso é importante? Se a gente olha esse gráfico da Vigilância Sanitária 2017, a gente vê que os Staphylococcus são os principais agentes em UTIs adulto, neonatal e pediátrica, os coagulados negativos, que os Staphylococcus aureus estão em terceiro lugar na adulto. Então, a gente já vê que Staphylococcus aureus é importante. A gente já viu a importância dele na comunidade, que de uma infecção superficial pode causar algo mais grave. A gente viu que ele é o principal agente de infecção relacionada à assistência à saúde, que é o que está no hospital. E a gente está comprovando aqui que ele é um dos agentes mais, Staphylococcus aureus no caso, né? O gênero é o mais encontrado e o Staphylococcus aureus é um dos mais encontrados. Tá, tem tratamento? Tem. O tratamento, a primeira linha de tratamento seria os beta-lactâmicos. Oxacilina, um tratamento de custo baixo, a toxicidade é baixa e a eficácia é ótima. Tem alternativa terapêutica? Tem. Muitas. Só que aí a gente chega em um pequeno problema. A principal linha de tratamento são os beta-lactâmicos, penicilinas e cefalosporinas. Tem várias medicações e vários microbianos, penicilinas e cefalosporinas.
Vamos aguardar um pouquinho. Doutora Tamara. Oi. Oi. Gente, desculpa, minha internet não tá boa, desculpa mesmo. Cai de novo. Vamos tentar. Você quer reiniciar para depois da gente iniciar? Desculpa, caí de novo. Não faz mal. Imagina, todo mundo entende. Eu vou tentar rotear a internet do meu telefone para dentro do computador, porque o Wi-Fi não tá legal, peraí. Sim. Eu vou dar um jeito aqui, calma aí. Sim. Eu vou colocar a internet do telefone pro computador e vou parar de cair, prometo. Imagina. Ou não vou tentar. Imagina, vamos lá, a gente aguarda. É um assunto que eu acho que os slides se perderam de novo. Calma, a gente retorna. Eu acho que os slides se perderam de novo. Júlia, você consegue visualizar os slides? Eu recebi uma mensagem aqui dizendo que precisava incluir, que acho que caiu também. Sim, então é só fazer o processo. Aí agora é só andar até onde a gente estava lá. Eu tô com o celular, gente, assim, tô aqui no. Eu saio de um plantão para todos saberem. Voltei, tô aqui. Tá aqui ainda, continua. Vamos chegar lá no slide onde a gente estava. A gente pode começar tudo de novo, eu acho ótimo. Mas vamos por conta do tempo, a gente não pode, então a gente vai lá no slide onde estava, vai passando. Tá bom. Para a gente ir conversando. Desculpa. Olha, quem não viu, imagina, quem não viu o início, a doutora Tamara Lopes está aqui conversando com a gente sobre Staphylococcus aureus, o impacto, né, da MRSA dentro e fora dos ambientes hospitalares. A gente está vendo a importância do Staphylococcus dentro do ambiente hospitalar. Ela está nesse tema. Pode ir passando os slides, né, doutora, para até chegar isso. E aí a gente estava entrando no ambiente hospitalar e falando sobre a importância dele no ambiente hospitalar. Aí vamos lá. Então, aí a gente tem como os beta-lactâmicos como a principal linha de tratamento, só que os beta-lactâmicos, né, a penicilina, ela é introduzida em 1940, e em 1941 a gente já tem a primeira amostra Staphylococcus aureus resistente. A meticilina, que é um derivado semissintético, né, dos beta-lactâmicos, das penicilinas, ele é introduzido em 1950. E pouquíssimos tempos depois, a gente também já tem amostras resistentes à meticilina. A gente fala resistência à meticilina, né? A meticilina é da mesma geração, da mesma classe da oxacilina. Só que quando foi lançada, né, lançou-se meticilina e oxacilina, só que a meticilina era muito tóxica, extremamente tóxica, e não dava para usar no paciente, porque a toxicidade era muito elevada. Então ela foi retirada de uso e a oxacilina continuou. Mas o nome MRSA, Staphylococcus aureus resistente à meticilina, ficou. Então a gente chama de MRSA, mas a meticilina não é mais usada. Mas quando ela é resistente à meticilina, ela é resistente às penicilinas cefalosporinas, com exceção da quinta geração de cefalosporinas. Como esse mecanismo de resistência ocorre? Através de um gene chamado gene MECA, que está dentro de um cassete cromossômico. Cassete é um conjunto de genes, né? Chamado cassete SSMEC, que é o cassete Staphylococcus cromossomo MEC. E esse MECA, PPP, é uma proteína que a bactéria tem na parede, né? Que codifica a ligação daquelas ligações cruzadas da parede, NAG-NAN, NAG-NAN, NAG-NAN. Quem faz aquelas ligações cruzadas são as PPPs. E esse gene MECA, ele vai codificar uma PPP alterada. Então, o antimicrobiano, ele não consegue mais encaixar chave e fechadura nessa enzima. E ela continua tendo a função dela.
Então, ela vai lá e continua fazendo a PPP, são proteínas ligadoras, né? E ela continua fazendo essa ligação cruzada, nagnão. Então, a parede da bactéria continua lá, fazendo a função dela, e você não tem lise osmótica da bactéria. Então, você consegue fazer a resistência. Se não encaixa a enzima, que é o alvo de ação do antimicrobiano, ela simplesmente consegue continuar funcionando. Não é que não encaixa totalmente, ela tem uma afinidade bem menor. Então, praticamente o antimicrobiano não tem efeito. Então, a amostra se torna resistente. A gente tem 15 tipos diferentes desses cassetes que carregam genes MEC-A. Não só MEC-A, MEC-A, MEC-C, tem até o MEC-D, né? MEC-A, B, C e D. Os cassetes cromossomos, a gente já sabe que eles podem carregar o MEC-A ou o MEC-C. A gente tem 15 tipos. E esses cassetes, né, eles são transmitidos de bactéria para bactéria horizontalmente. O que a gente chama de transmissão horizontal? Quando é de uma bactéria para outra. Transmissão vertical é de célula-mãe para célula-filo. Transmissão horizontal de uma bactéria para outra. Não necessariamente elas têm que ser parentes, mãe e filha. Pode transmitir para vários tipos de clones e diferentes tipos de estafilococcus. Essa transmissão não necessariamente tem que ser de auros para auros. Hemolíticos pode passar para auros, que pode passar para um para o outro, então isso pode ocorrer. Esse cassete, ele se insere no cromossoma da bactéria, na aula FX, do mesmo jeito que ele pode inserir, ele pode sair de lá. Certo? Esses tipos de SSME, lógico que eu não vou entrar em detalhes disso, mas eu queria só demonstrar que existem tamanhos diferentes. Tem uns que são grandes e tem outros que já são menorzinhos. Esse tamanho de cassete. Esses cassetes muito grandes, eles geralmente carregam ali dentro também genes de resistência a outros antimicrobianos ou até mesmo metais pesados, saneantes. Já foi demonstrado, por exemplo, que o tipo 3 carrega resistência a outros tipos de antimicrobianos junto no cassete. Então, tem o gene MEC-A, tem os genes responsáveis pela excisão e incisão do cassete, e ainda tem outros genes de resistência. E a gente tem outros que são menorzinhos, que é o gene MEC-A e os genes para excisão e deleção desse incisão e excisão desse cassete na bactéria. Ok. Com essa informação, a gente já pensa. Então, qual que vai ser a importância dessas cepas MRSA? Eu tenho uma bactéria que continua sendo virulenta, né? Porque ela é o Staphylococcus, que tem todos aqueles fatores que a gente falou, só que agora ele adquiriu um gene por transmissão horizontal que dá para ele resistência a todas as penicilinas e as cefalosporinas até a 4ª geração, que é o principal linha de tratamento para Staphylococcus aureus. E quando a gente pega as publicações, são publicações de alto impacto, essa, por exemplo, é da Nature, né? Uma revista super conceituada, e demonstra que quando você é colonizado por MRSA, aumenta o risco de infecção. E em 50% a 80% dos casos, a cepa que fez a infecção é a mesma que estava te colonizando. Aí quando você continua lendo, né, um pouquinho, né, a publicação, você vê que o MRSA ele pode persistir nos ambientes. E eles têm uma certa dificuldade de ser erradicados. Por quê? Porque a gente já falou, ele tem diversos mecanismos de evasão, de várias, e de proteção, própria formação de biofilme. Não entra antisséptico para destruir o biofilme inteiro, dependendo do tamanho daquele biofilme. Se ele está recém-formado, ele ainda está fininho. Mas se ele estiver ali há um tempo, 4, 5 dias sobre aquele catéter, ele já está espesso. Então já fica mais difícil de você, por exemplo, conseguir penetrar algum tipo de substância para destruir aquela matriz e conseguir fazer com que ele penetre. Então, a gente vê que não é só a pessoa que carrega, né? Por exemplo, dispositivos médicos, a maleta, aquele... Esqueci o nome daquele negócio que o médico escuta o coração, gente. Como é que é o nome daquilo? Tentando lembrar. É o estetoscópio, né? Tô sem som. Lembrar aqui. Assim, gente, como é que é o nome daquele negócio? Então, aquilo pode também carregar.
está na pele. Se aquilo não é higienizado entre um paciente e outro, por que não carregar e colonizar o próximo paciente? Certo? E as mãos, né? As mãos, a lavagem de mãos, o toque na pele do paciente, se você não higieniza, se você vai fazer um procedimento num paciente, se você não higieniza a pele dele, a sua mão, você pode carregar a microbiota dele para outro paciente ou a sua para o paciente. Então, essa transmissão intra-hospitalar, ela pode acontecer. Como a gente viu, eles são persistentes no ambiente. Então, isso ocorre. Então, qual a importância disso? Eles são virulentos, eles são resistentes e eles persistem. E eles podem, quando você está colonizado, a cepa pode te fazer uma infecção, porque ela é o principal fator de infecção relacionada à assistência à saúde. Pergunte, Janaína. Eu sou inquieta. Eu sou inquieta. Júlia, tem alguma pergunta? Ainda não. Ainda não. Eu não gosto de ultrapassar o pessoal, né? Aí eu sempre pergunto, deixo o pessoal perguntar. Eu queria voltar só um pouquinho, que eu estou com receio de ultrapassar e a gente não voltar nesse assunto sobre os MECs, né? Eu tenho observado, assim, um tempo atrás eu li um trabalho sobre MEC-C. E aí eu comecei a prestar atenção nessa questão do MEC-C. Porque a gente da área clínica, de análises clínicas de microbiológica do dia a dia, do hospital, a gente via muito MRSA, MEC-A. Aí vem o MEC-C com essa coisa assim, mais presente, né? Eu fui ler algumas coisas e aí me chamou a atenção que a gente existe hoje em dia um equipamento que trabalha com alguns painéis. E nesses painéis, ele tem com biologia molecular, né, a metodologia. E no painel, ele dá alguns mecanismos de resistência. Nesses mecanismos, ele está lá, MEC-A e MEC-C. Eu falei, meu Deus, esse MEC-C aqui de novo, dentro do hospital. E aí eu fui buscar também, porque a gente tem o meio cromogênico para a detecção de MRSA, né? E na bula do meio, faz referência ao MEC-A. Mas aí eu não encontrei o MEC-C. E até contactei a empresa e tal, enfim. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso. Quando eu vejo num painel que eu tenho MEC-A e MEC-C, eu tenho os dois no mesmo, ele detecta um e outro. A importância... Um Staphylococcus aureus, ele pode ser MEC-C e ser um MRSA, ele pode ser MEC-A e ser MRSA. Como é que funciona esse cassete dentro disso? Assim, de verdade, eu não sei. Eu estou perguntando mesmo por não saber. E quando eu coloco isso no meio de cultura, eu tenho ali a expressão de um meio que usou ali, provavelmente, né, o antibiótico se referindo ao, acredito que é o MEC-A, não sei, como é que é essa expressão? Assim, comenta um pouco sobre isso, se você puder, por favor. Claro. Então, o MEC-A, a amostra tem MEC-A, ela é MRSA. Se ela tiver o MEC-C, ela também é MRSA. Do mesmo jeito, se ela tiver o MEC-B, é MRSA. A sigla MRSA diz respeito à resistência à meticilina. A resistência à meticilina é quando você tem aquela PPP, aquela formatação da proteína alterada, quando você não consegue ter a afinidade do antimicrobiano por essa PPP alterada. Então, essa é a definição de você ter uma amostra resistente à meticilina. O mecanismo é esse. O gene pode ser tanto MEC-A quanto MEC-C. O MEC-C, quando ele foi descoberto em amostras LA-MRSA, ou seja, amostras associadas a gado, a criação, animais. Lembrando que Staphylococcus aureus também coloniza animais, né? Eles são umbicos. Então, está no solo, está em humanos, está em animais. E isso foi trazido, né, para seres humanos. O MEC-C ele foi identificado nesse cassete aqui, ó, do tipo 11. O tipo 11, ele naturalmente carregava, só que esse cassete ele é transmissível, né? E você tem combinações de complexo MEC e complexo CCR, que é o que forma esse cassete. Dependendo do tipo de complexo MEC e de complexo CCR, lembrando que dentro do complexo MEC você pode ter o MEC-A ou o MEC-C, e o CCR é o complexo que faz a excisão e a incisão do cassete. Então, dependendo dessas combinações, você tem um tipo de SSMEC. Quando o aparelho fala MEC-A/MEC-C,
Não é que ele não possa carrear os dois. Se for identificação de biologia molecular, ele vai te falar qual que é, né? Se é o MEC-A ou o MEC-C. Uhum. Quando ele coloca de uma forma MEC-A/MEC-C, ele está indicando que tem algum tipo de mecanismo ali de resistência, que esse cassete está ali. Geralmente, quando eu vejo nas publicações, ou a amostra tem o MEC-A ou ela tem o MEC-C. Entendi. Pelo menos as Então, ali, na publicações que eu verdade, conheço, ou ela tem o MEC-A ou ela tem o MEC-C. No Brasil, o MEC-C não é comum. Não é a epidemiologia daqui. sim, interessante. Não é a epidemiologia Então, nossa. Porque esses entendi. cassetes, eles são transmissíveis, né? Então, eu vou chegar nessa parte de epidemiologia, a gente vai ver que o tipo 4 é o prevalente no Brasil. Tipo 4, tipo 2, e eles carregam o MEC-A dentro do cassete. Então, assim, não é a epidemiologia daqui. Perfeito. Mas pode ter, Obrigada. porque, por exemplo, o Rio de Janeiro é um lugar turístico, carnaval. Vem gente de tudo quanto é lugar, então você acha, assim. Uma outra, você acha, aqui é a porta de entrada do Brasil. A gente acha coisa aqui de tudo quanto é jeito, mas não é a pneumologia predominante. Sim. Obrigada. Nada. Aí, eu queria só demonstrar esse artigo aqui, que ele vai demonstrar um artigo da Primer, né? Um artigo também, uma revista de impacto muito alto, e a gente vai ver a prevalência de MRSA no mundo. Quanto mais forte a cor, né? Esse roxo, esse lilás, ele demonstra que uma taxa acima de 50% no Brasil. Ou seja, a situação só vai piorando, né? Pelo que eu vou falando. Então, a gente tem amostras virulentas que estão com resistente e que estão disseminadas. Então, é uma situação que a gente vai criando dificuldades. Esse outro artigo, ele vai demonstrar os tipos de clones, né? Quais tipos de MRSA tem em cada país. Eu vou passar o slide e voltar ali. A gente tem cepas HA-MRSA e CA-MRSA. O que seria isso? HA-MRSA são cepas associadas a hospital. E MRSA, CA-MRSA são cepas associadas à comunidade. Uma pode estar no ambiente da outra, claro. Isso não é um padrão definido. Mas amostras HA-MRSA, elas vão ter menos fatores de virulência sendo expressos e fatores de resistência sendo mais expressos. Eles estão sobre ambiente hospitalar, sobre pressão seletiva de ambiente hospitalar, os constantes de antimicrobiano. Quem tem gente de resistência sobrevive naquele ambiente. Ele não está no ambiente? Então, quem tem mais gente de resistência consegue sobreviver ali. Então, você tem essas amostras muito características do tipo 1, 2 e 3. E se a gente volta lá naquela figura, são os cassetes maiores, que carregam outro gene de resistência, junto com o MEC-A. E a gente já pode até olhar aí o 4, 5, ó, que são bem pequenininhos, são amostras que vão carregar o gene de resistência aos beta-lactâmicos, que seria o MEC-A, mas como ela tem poucos genes de resistência, ela pode expressar mais fatores de virulência. Então, ela vira uma amostra muito invasiva. Então, por um lado, você tem amostras extremamente resistentes, que chegam a ser MDR, ou seja, multidrug resistance, resistência a pelo menos 3 classes distintas de antimicrobianos, e para o outro, você tem uma amostra que é resistente à primeira classe inteirinha de tratamento, só que tem muito fator de virulência. Lembrando que não dá para a bactéria expressar muita virulência e muita resistência, porque senão ela vai gastar muito ATP e o tempo de reprodução dela vai ficar muito curto. Então, ela vai perder, por competição, né, espaço e nutriente. Então, ela precisa se manter, mas se manter competitiva também com o resto dos micro-organismos daquele microambiente. Então, não dá para ter tudo. Então, a gente divide assim, HA-MRSA, resistência, mais evidente, e KA-MRSA, virulência, mais resistência. Lembrando que todas elas vão ter gene de resistência à medicilina, MEC-A ou MEC-C. Só que o comportamento delas distingue. Então, quando a gente volta aqui, ó, o que está de vermelhinho são os clones associados ao hospital e o que está de azulzinho à comunidade. Essa é a epidemiologia que a gente tem no Brasil, certo? Então, a gente tem clones tanto de
associados a ambientes hospitalares quanto a ambientes comunitários, circulantes no Brasil. Ok. Quando a gente vai ver, esse aqui é uma tabelinha, né, um pouco mais complexa, que vai associar o tipo de sequence type, o tipo de SSMAC, com o tipo de clone. E o que destaca nesses clones, né? Por exemplo, presença de PVL, que é aquele agente lá que a gente destacou. Então, que é só para situar aqueles clones que a gente acabou de falar. A gente tem diversas linhagens clonais, tanto no HA-MRSA, quanto no CA-MRSA de importância. E tem linhagens que ficam interface, que você encontra tanto no ambiente hospitalar quanto no ambiente comunitário. O que tem de diferente nesse CA-MRSA? Porque, assim, ele tem... É porque a gente começa a pensar, né? Mas ele é resistente só à penicilina. Você mesmo falou que tem um monte de alternativa, né? O que tem de especial nesse CA-MRSA? Porque o outro, a gente até entende, ele é multiresistente, então fica com menos opção terapêutica. Esse CA-MRSA, qual é a importância dele? Quando a gente pega o slide, a gente vê que essas bactérias, elas carregam, né, normalmente, o ACM, que é um fator que ajuda no crescimento, né, processamento da arginina, então, induz o crescimento daquilo. A gente vê a GR, que é Quorum Sense, biofilme, a gente vê PVL, que é aquela citolisina que a gente vê fazendo dano ao hospedeiro, e a gente vê ali, ó, bombas de refluxo sendo expressas. Bombas de refluxo colocam antimicrobianos para fora da célula e fazem também resistência. Então, o que tem essa amostra de especial? Muita coisa. Ela tem um combo, pacote completo, chegar e pá! Então, apesar dela não ter tanta multiresistência, ela já chega com uma bala de canhão, pá, não sabe brincar, né? Já chega disparando bala de canhão. Então, ela tem importância? Tem muita importância. E lembrando que quando a amostra produtora de biofilme carrega resistência, a situação fica mais complicada, porque ela pode ser foco de infecção, né? Células persistentes, ela é um foco de células que estão crescendo ali constantemente, tem transmissão horizontal desses genes, todos que a gente falou aqui, e ainda ela é impermeável por causa da matriz a antimicrobianos, ou tem uma permeabilidade menor, né? E é o sistema imunológico. Então, a gente criou uma situação bem complexa aqui, né? Quando a gente vai ver o que tem, né? Esses artigos, a maioria deles são do meu grupo de pesquisa, eu foquei em trazer os artigos do meu grupo de pesquisa, né? E a gente vai vendo que ao longo dos anos, o perfil de epidemiologia vai mudando. Quando a gente pega o primeiro aí, ó, a gente vê destacando usa 400, usa 800, usa 100, tipo 2, tipo 4, a gente tem HA-MRSA, a gente tem CA-MRSA, a gente nessa época ainda tem BEC, que é o tipo 3, que é multiresistente, produtor de biofilme. Aí depois a gente vai vendo, nessa segunda publicação acima à direita, que a gente já vai vendo algumas diferenças nesse tipo 4, já não é mais aquele. Aí depois a gente vai vendo que tem uma emergência de isolados tipo 4, parecendo com tipo os 800. Então a gente vai vendo a emergência de novos clones constantemente. Isso vai mudando. Até que a gente vê a completa substituição de um clone HA-MRSA para o CA-MRSA. A gente vai vendo trocando. Aquele clone usa 300, que estava destacado naquele mapa lá, que era pandêmico, a gente acabou de aceitar um artigo falando que já está no Rio de Janeiro. Então, a gente está vendo uma mudança epidemiológica. Qual que é o impacto que isso vai trazer? Mas aí entra o serviço de vigilância. Se você tem amostras muito resistentes, qual que é a terapia empírica? Se você tem amostras que não são tão resistentes, mas são muito virulentas, qual que é a terapia empírica? Certo? Aí entra o clínico junto com o laboratório, de saber como a epidemiologia daquela amostra vai interferir no tipo de tratamento que eu posso dar ou não para aquele
paciente empiricamente, né? Porque esse tipo de identificação epidemiológica molecular, né? Epidemiologia molecular também não sai da noite para o dia. Isso demora um pouco para ser feito, né? E o paciente tem pressa, né? De tomar a medicação, porque senão ele morre. Então, a gente vê essa mudança epidemiológica. Quando a gente vai pensar assim, então tá, mas tem tratamento para MRSA, né? Tem, claro que tem. Tem outras opções de tratamento. A gente vê que parte ainda está em desenvolvimento, partes são novas que não chegou no Brasil. Custo para o SUS, né? Falando, é caro esses medicamentos, são novos, acabaram de entrar no mercado. Tem alguns que realmente já estão no Brasil, vancomicina, por exemplo. Vancomicina não. Dectas que tá. Tudo bem. Ceftriaxona já está no Brasil, daptomicina. O problema é amostras MRSAs que adquirem resistência a essa segunda linha de tratamento que é os glicopeptídeos. Então, você já tem amostra MRSA que também tem resistência intermediária ou heterorresistência à vancomicina, que é pelo espessamento da parede. Se você tem uma parede mais espessa, o antimicrobiano tem mais dificuldade de, não só de penetrar, como de fazer seu efeito. Então, e aí, o que eu faço com uma amostra que é MRSA e Visa, ou MRSA e H-Visa, como eu trato? A opção vai ficando menor. Não, a gente trata com daptomicina. Ok, a gente já achou também a amostra da daptomicina com susceptibilidade reduzida, ou não susceptível. E aí, a gente está criando um ambiente em que tem que começar a pensar. E a OMS, inclusive, também já está pensando, né? Estafilococcus aureus resistente à amoxicilina com sensibilidade intermediária à vancomicina está na lista de prioridade para novos antimicrobianos da OMS. É um micro-organismo que tem impacto tanto dentro do ambiente hospitalar, mas também na comunidade, porque ele é parte da microbiota. Aí, a pergunta inicial era: qual é o impacto do MRSA dentro e fora dos ambientes hospitalares? A gente tem MRSA, Camarsa e H-Marsa, né? Tanto de origem comunitária quanto de origem hospitalar. E, por causa do fitness bacterianos, algumas vão ter mais virulência, outra mais resistência. Mas tanto uma quanto outra vai causar quadro clínico grave. Uma você tem um problema de multiresistência, poucas drogas para tratamento, a outra você tem uma amostra extremamente invasiva, fazendo um dano muito grande, né, no hospedeiro, um dano tecidual muito grande. E essa epidemiologia, ela é variável, a gente viu que ela vai mudando constantemente e que os clones, eles são, tem uma dinâmica clonal muito grande. Isso muda de hospital para hospital, de lugar para lugar. Esses elementos genéticos móveis, eles não são só geográficos, como são clonais. Então, isso muda. E vem uma pandemia, que a gente colocou uma pressão seletiva imensa com o uso de antimicrobiano antisséptico, mudando o perfil de pressão seletiva em hospital e na comunidade. Será que está sendo expresso mais bombas de fluxo? Será que tem mais resistência? Será que o uso de antimicrobianos a mais que a gente teve que usar em vários casos e outros que nem sempre eram necessários, mas foi usado empiricamente porque a gente não conhecia a doença e era o que tinha para fazer, alterou essa dinâmica epidemiológica? Será que favoreceu algum clone que não tinha antes? E a gente mudou Então, são perguntas que a gente está tentando responder, né? E qual o impacto grande? Qual o impacto da Covid? Ainda vamos descobrir, mas é um impacto que a gente, assim, já sabe que está aumentando resistência a algumas drogas, que é o meu atual projeto de pós-doc, né? Então, assim, a gente sabe que tem impacto. Até onde vai esse impacto? Daqui a um tempo a gente responde. É isso, gente. Obrigada. Oh, acabou? Como assim? Acabou. Olha, nossa, muito conteúdo. Tem perguntas, Júlia? Não, acho que não. Pessoal, não fiquem tímidos. Depois de uma aula dessa, a gente fica, né, um pouco, mas não fiquem. Vamos aproveitar a doutora Tamara para perguntar tudo para ela que a gente queira saber.
de fato, depois vem aqui trazer para a gente essas respostas, depois desse doutorado desafiador, né? Porque, de fato, a gente está vivendo um momento que tem mais uma doença também, né? Que vem para fazer alguns... Passamos por tudo, agora estamos aí entrando, né, no terceiro lugar do Brasil. Enfim. O problema, sabe o que é? Ele é agente da microbiota. Então, esse agente sofre pressão seletiva, porque quando você toma antimicrobiano, não vai só para a bactéria que está fazendo infecção, vai para tudo. Então, a microbiota também sofre pressão seletiva e ela sofre a aquisição de agente de resistência. Só que o fato de você ser colonizado por aquela bactéria pode te fazer uma infecção associada à assistência à saúde lá na frente. Então, sim. Verdade, Verônica. Parabéns para a doutora Tamara, né? Parabéns mesmo. Assim, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Tem várias. Mas eu vou me conter, né? Eu hoje em dia, eu tô numa pré-bac da microbiologia, então me afastei um pouquinho da parte técnica mesmo da micro. Então, assim, a gente sabe que o BRCAST veio, né, para padronizar uma questão de antibióticos, tem lá o documento de resistência, o pessoal que está aqui assistindo queira, né, consultar e tudo mais. Mas a gente tem uma problemática dentro do laboratório na hora de passar esse resultado para o médico, né? E aí, assim, quando você comenta, né, quando a gente passa uma sensível exposição aumentada de uma vancomicina ou enfim, a gente sabe que alguns antibióticos estão precisando fazer microdiluição porque não tem resposta clínica, né? Assim, a gente não tem como verificar em água, enfim, uma série de situações. Na verdade, eu perguntaria, né? Como o médico pergunta para a gente, e aí, o que eu faço, né? Na verdade, falando um pouco de colonização, que aquele paciente tem um MRSA, está internado, melhorou o quadro dele patogênico, vamos lá, pela suspeita que ele entrou e tudo mais, aquele auro está ali. E ele vai receber alta, né? Ele está colonizado. E aí eu gostaria de perguntar, qual seria a sua opinião em relação a isso? Esses pacientes que são colonizados, posteriormente precisam de uma alta, né? Ele tem a colonização ali. Se você já viu algum trabalho em relação a isso, tipo a corpo de enfermagem colonizado, o áureo, já que é uma coisa que a gente tem, né? E ele está fazendo essa... Então, ele é membro da microbiota. É normal que 30% tenha ele de forma transitória ou não. Algumas pessoas têm estafilococcus. E o que acontece? Se você tiver alguns procedimentos, eles são elencáveis para você fazer a descolonização do paciente antes desse procedimento. Então, se você for fazer algum tipo de cirurgia ortopédica ou cardíaca, que envolve próteses ou válvulas, e que você tem um risco disso fazer um biofilme ali, você descoloniza o paciente com mupirocina ou clorexidina antes de realizar o procedimento. Então, antes dele entrar na cirurgia, você vai descolonizar o paciente. Caso não seja esse tipo de cirurgia que envolva catéter, prótese, válvula, algum tipo de dispositivo médico invasivo, você faz swab de vigilância semanal, pelo menos. Então, você vai monitorar aquela bactéria. Mas, se o paciente for colonizado e precisar ter alta e ele não for passar por tipo de procedimentos que envolvam esse tipo de dispositivo médico, ele vai com o estafa, porque é dele. Não teria que descolonizar metade, 30% da população. É da pessoa, é fator de risco. Dependendo com o quadro que você chega no hospital, você é elencável para ser descolonizado. Dependendo, não. Aí, por exemplo, paciente de UTI. Paciente de UTI que algumas UTIs, alguns hospitais, eles fazem banho de clorexidina para descolonizar o paciente. Isso não é aceito por todos os especialistas da área. Alguns dizem que é bom, outros não, porque você também faz tolerância a antissépticos. Você faz pressão seletiva. Para o sistema de bomba de fluxo, que também pode transportar
antimicrobianos. Só que muitos lugares, dependendo da gravidade do paciente, fazem essa descolonização do paciente. Então, isso é protocolo interno. Mas que cirurgias ortopédicas ou de válvula cardíaca, você vai descolonizar o paciente antes de entrar na cirurgia, isso é quase unanimidade. Quase todo mundo faz. Banho de clorexidina, alguns fazem, outros não. Aí depende do protocolo médico. Aí é uma discussão maior. Mas, dependendo, você manda o paciente para casa com aquilo. Se não for oferecer risco para ele de fazer infecção, ele vai embora com ele. Bem, eu queria ficar aqui conversando com você sobre estafilococcus, mas eu não vou fazer isso, né, que a gente deu aqui 1h30. Tem alguma pergunta, Júlia? Não, acho que não, ainda não. Pessoal, a gente vai encerrar a live. É uma aula para ficar gravada e que com certeza eu vou assistir novamente. Porque pelo celular é muito, muito complicado ver os slides e tudo mais. Mas, assim, eu quero te agradecer, Tamara, muito obrigada por você ter aceito, trazido tanta informação para a gente e um conteúdo tão, tão enriquecedor, acho que para o pessoal que trabalha, tanto com estafilococcus ou as pessoas que têm interesse em saber do estafilococcus, enfim, para todas as áreas, eu acho, inclusive industrial, né, que a gente sabe que tem uma questão alimentar, do Staphylococcus aureus, que queiram saber sobre o Staphylococcus aureus. Eu estou bastante... Exato. Eu estou bastante impressionada, porque, como eu falei, é um micro-organismo que quem começa na microbiologia, que vê pela primeira vez, fica, né, assim, ele é expressivo, né, aquele amarelo, toda aquela colônia que não tem como dizer nossa, né, faz um nossa, mas não só por isso, o que ele traz, né, de importância clínica, médica e também é um saprófita, né, uma microbiota que a gente tem. Então, assim, ele é um ser instigante para quem estuda, eu acredito, para você que estude, cada vez mais, né? Enfim, eu te agradeço muito mesmo. Julia, muito obrigada por você estar... Desculpa por ter caído, gente. Já anotei, está as ordens, já anotei aqui para a próxima. Desculpa ter caído várias vezes, para quem está assistindo. Nada. Eu sempre digo assim que é com emoção, que aí fica mais legal. Internet é sempre com emoção. Às vezes eu caio também. Por isso que a gente também fica em 3, quando o Marcos Vinícius está aqui com a gente, porque até no hospital é bem ruim o sinal. Mas, assim, nada, foi maravilhoso, não interferiu em nada na apresentação. Júlia, obrigada por você estar aqui com a gente também. A gente normalmente faz assim, Tamara, no final eu faço esse agradecimento. Obrigada, pessoal, que está assistindo a gente, por estarem aqui conosco até agora. Temos live amanhã. E aí eu passo para a Júlia e no final do próximo e-mail é todo seu, para você dar recado, para você deixar mensagem, o que você quiser falar, tá bom? Júlia. Oi. Eu quero agradecer, né, a todos que participaram com a gente aqui pelo chat, que mandaram mensagens, e lembrar que quem quiser certificado da live de hoje, só enviar pela DM do Micromeio o nome completo e o e-mail que a gente encaminha o certificado para vocês. Isso em até 1 hora após a live. Então, quem quiser, é só seguir esses requisitos que a gente encaminha. Uma boa noite a todos e agora eu passo a palavra para a doutora Tamara. Só agradecer a oportunidade, a conversa, o bate-papo e a todos que escutaram a gente por esse tempo. Obrigada. Ok. Gente, muito obrigada. Saúde para todos vocês. Boa noite. Doutora Tamara, mais uma vez, eu vou ficar aqui te agradecendo. Obrigada. Júlia, obrigada. Marcos Vinícius, até breve. Você vai estar aqui conosco. Muito obrigada a todos que estão aqui assistindo. Tá bom? Tchau, boa noite a todos. Tchau. Tchau.